O Cruzeiro já avisando o próximo jogo em casa. Lascou uma promoção já, né, Hugão? Ah, isso é uma Esporte. cobrança que a gente fazia há algum tempo, porque alguns ingressos estavam com valor bem amargo, bem pesado mesmo, e acho que quanto mais popular for o acesso à arquibancada do torcedor, é melhor, sabe? Porque o pagamento de salário do jogador não vem, uma parte pode até vir, não vem de ingresso, vem geralmente de patrocínios, vem geralmente de direito de imagem, de transmissão, esse tipo de coisa. Então, na arquibancada, eu acho que você pode valorizar a presença do seu torcedor, fazendo essas promoções para o sócio-torcedor e, se possível, Cruzeiro, agrega também uma promoção para quem não tem condição de ser sócio-torcedor. Porque eu acho que aí você populariza muito mais. E só para deixar claro, o Hugão é a favor do amarelo sem cadeiras, tá, gente? Do setor amarelo sem cadeiras. Vamos popularizar e vamos fazer a festa no amarelo superior e inferior. Ô, Hugão, tem se criado um comportamento do torcedor não aprender a ir para o estádio mais, porque é muito difícil, tem que entrar num monte de site, Ótimo comentário. eu tenho que pagar e tal. Eu nem sei onde assisto mais meu jogo, que é tanta plataforma. Pois é, e precisa ser mais explicado isso pro Claro, torcedor, tem que né? ser mais transparente. Ó, quem é o mal de Minas. Agora nós vamos saber, Hugão, a moral que tá o Matheus Pereira, elogiado por notáveis aí do futebol. Vamos acompanhar essa história. Vestir a 10 não é uma das tarefas mais fáceis. O jogador que usa esse número é geralmente o cérebro da equipe, o cara que pensa a partida diferente dos companheiros. É normal que existe uma pressão, é normal quando você eleva o seu nível, existe uma cobrança. Sou mais um que posso agregar com as minhas qualidades e fazer o Cruzeiro chegar no objetivo. Agora, se vou virar ídolo ou não, isso não é uma coisa que me preocupa nesse momento. O que eu vim aqui fazer é o meu trabalho, ajudar o clube a chegar nos objetivos e ser mais um jogador de grupo. A 10 hoje em dia tá com esse cara aí, o responsável pela criação e gols do Cruzeiro. Aliás, ele é o maior garçom do clube na temporada. Foram 9 passes a gols. A missão de carregar o número 10 já foi de muita gente importante no clube. O primeiro na década de 40 foi Guerino Izoni. Também teve Luiz Fernando Flores, Boiadeiro, Palinha, Montijo, Alex e Dirceu Lopes, que aliás rasgou elogios ao Matheus. Porque o jogador de futebol nesse país tem uma responsabilidade muito grande. E o que vem acontecendo com o Matheus Pereira, ele simplesmente vem procedendo como se deve proceder. E para mim não é surpresa nenhuma ele amanhã ser convocado para a seleção brasileira, porque como talento é indiscutível. Realmente é um jogador excepcional. Um dos camisas 10 mais emblemáticos do futebol mundial, Zico também se rendeu ao futebol do cruzeirense. Não, o Matheus Pereira é um jogador que eu admiro muito e está numa crescente. Graças ao talento, à qualidade dele, tem ajudado o Cruzeiro a estar numa posição que está. Se você analisar e ver a participação dele nos momentos decisivos do Cruzeiro, ele, na maioria das vezes, está presente. Então, isso é realmente o que um camisa 10 precisa, o quilate dele. Tomara que continue assim, tomara que um dia chegue na seleção brasileira e apresente o futebol que ele vem apresentando no Cruzeiro. Tá com pouca moral, Matheus, hein? Se a tarefa já era difícil, só por vestir a famosa camisa 10, agora ele tem a missão de seguir um legado sob olhares de grandes ídolos. Naquilo que eu puder, naquilo que eu aprendi até hoje, que é aperfeiçoar cada dia o trabalho, o suor, para que no final tudo venha a dar certo. Matheus Pereira, quando ele chegou e gerou muitas dúvidas aos torcedores cruzeirenses, né? Porque muita gente via imagens dele jogando no futebol inglês, jogando em outros lugares, e via ele arrebentando e ele demorou um pouco para engrenar aqui. E eu tenho uma resenha particular com ele, fui entregar o troféu Tele Santana para ele. Cara, gente boa, de uma gentileza, sabe? Um doce de pessoa. E aí eu acabei fazendo algumas perguntas para ele como torcedor cruzeirense. Ele entendeu isso. E eu falei, cara, você não acha que seu ano poderia ser um pouco melhor? E aí, Matheus, vou revelar aqui, tá? Ele virou e falou assim, ó, cara, se os jogadores que eu coloquei na cara do gol esse ano, em 2024, tivessem acertado tudo que eu coloquei, 23, Bel, desculpa. Tá.
tudo que eu coloquei eles na cara do gol, hoje eu seria o maior líder de assistências do Brasil. Fui fazer essa análise e, de fato, realmente, claro que nem todas as bolas teriam entrado, mas seria um número considerável. Em 24 ele já sobe esse nível e esse ano realmente conseguiram fazer com que o Matheus encontrasse o seu grande futebol e tem muito a evoluir e construir ainda mais a sua história como camisa 10 do Cruzeiro. Agora, ser elogiado pelo Dirceu Lopes, na minha opinião, o maior jogador da história do Cruzeiro, Matheus, que responsa, hein, velho? Vamos colocar a arbitragem já definida para o jogo do Cruzeiro contra o Flamengo. Tá aí o árbitro Ramon Abate Abel. O que você acha, Gão, para Nadine comentar? Coração até acelera, porque, Nadine, tem um negócio que eu coloquei aqui, que é o seguinte, tem árbitros que eles têm a síndrome do árbitro popstar. É o cara que quer aparecer mais do que a partida. Abate não é assim. E o Abate, o problema do Abate é que ele fica o tempo todo fazendo aquelas caretas, aqueles Ele regala o zoião só, ele só regala. Assim e tal, e etc. Salvo engano, acho que ele apita a final do Paulista também, mas demorou 30 segundos. Não apitou não. Apitou pro final do Paulista não, ele apitou o Atlético Cruzeiro pela Copa do Brasil. Agora teve culpa nenhuma no jogo, se alguém dificultou foi o Atlético Cruzeiro. Tá entre os melhores aí. Então, mas continuando meu comentário, eu só tenho medo dessa síndrome baixar sobre ele. Esse que é o meu resumo em relação a isso, entendeu? Mas acho que foi uma boa escolha. Espero que eu não me arrependa disso depois da partida, né, nesse comentário. Ele é considerado o melhor árbitro do Brasil na atualidade, né? É um árbitro que está prestes aí para a Copa do Mundo, representando o Brasil no ano que vem. Ele apitou o clássico Atlético Mineiro e Cruzeiro pela Copa do Brasil, apitou foi ontem o clássico Carioca. E realmente, quando o árbitro ele está sendo considerado melhor, ele sempre apita grandes jogos e muitas vezes também pode acabar se envolvendo em alguma polêmica pela frequência e pela quantidade de jogos difíceis que ele está sendo escalado. Mas hoje ele é considerado o melhor árbitro do Brasil. E eu recebi o vídeo aqui, tá, gente? E eu vou me retratar já rapidamente, porque realmente o jogador do Atlético Mineiro, ele se atira em cima ali do seu adversário, não tá disputando a bola não, o pênalti deveria ter sido marcado sim. 3 minutos por ter falado contra o Atlético, eu posso fazer muito mais no SBT, tá? Ô, Nadine, não liga pra esse rapaz, não. Aliás, ele daqui a pouco tá tomando cartão de ficar no banco aqui também. O que aconteceu com o Hulk, que foi muito questionado. Inclusive, só pra gente já comentar na sequência, pode rodar aí, o Atlético recorreu à CBF, né? Foi lá, o Paulo Brax participou de uma reunião, mas nós já vamos colocar na sequência o lance. O Hulk, mesmo no banco, amarelado, Nadine. O Hulk recebeu 66 cartões amarelos desde que chegou no Galo, mais da metade foi por reclamação. É um jogador que sabe que recebe muitos cartões por reclamação, de fato. Claro que o Atlético Mineiro ele pode ir na CBF reivindicar o cartão, mas isso já é algo que a arbitragem, eu não vou dizer que é um jogador marcado, né, como ele mesmo fala, mas é um jogador que reclama com muita frequência, então para o árbitro é muito mais fácil ele aplicar o cartão amarelo, que parece que vai ser mais aceito para um jogador que reclama o tempo inteiro, do que para outro jogador que reclama de vez em quando. Então o Hulk ele tem que cuidar realmente com isso, porque como é um jogador que recebeu já muitos cartões amarelos, fica meio que marcado que é um jogador que reclama o tempo todo. Antes do Fael comentar, Nadine, é o seguinte... É porque tem algumas recomendações dentro do futebol, eu vou lembrar agora aqui rapidinho, na Eurocopa o Cristiano Ronaldo ficou o tempo todo na final da Eurocopa, pé do árbitro ali, aquela loucura, ninguém deu um amarelo. E o Hulk saiu do banco. O jogador de futebol pode ficar nessa área aí, independente de qualquer coisa, e talvez por isso seja o cartão amarelo? Ele não pode levantar, só pode ficar uma pessoa de cada vez ali na frente da área técnica, que seria o técnico ou auxiliar dele, não pode nem ficar duas pessoas ao mesmo tempo. Então, o fato de ele se levantar e se dirigir de forma assintosa ali a reclamação em relação ao árbitro ou assistente, ele pode sim, ele ou qualquer outra pessoa receber o cartão amarelo por essa atitude. Só o fato de se levantar e se dirigir à arbitragem de forma assintosa ali